Bem, nos últimos cultos que eu ministrei, nós falamos sobre propósito, teve propósito parte 1, propósito parte 2, e no finalzinho ali da ministração sobre propósito, a segunda parte, se você não assistiu, convido você aí no nosso canal do YouTube, Verbo Oricuri, assistir as ministrações sobre propósito, parte 1, parte 2, e você vai ver que lá no finalzinho da ministração sobre propósito, eu começo a falar um pouco sobre visão, porque a visão não pode ficar separada do propósito, uma coisa completa a outra. Então, nesta noite eu quero falar aqui sobre os tipos de propósito, ou os tipos de visão. É como se fosse a terceira parte da mensagem sobre propósito, porque o propósito de visão está ligado, é como se fosse para complementar. Mas esta noite eu vou até repetir algumas coisas que eu falei na última ministração sobre visão. Então, o tema de hoje eu vou falar sobre o quê? Tipos de quê? De visão. Tipos de visão. Eu peço para colocar aqui aquela imagem das versões de Bíblia. Eu quero mostrar aqui a outra. Algumas traduções de Bíblia sobre esse versículo que está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Preste atenção aqui, ó. Quando alguém se converte e começa a ler a Bíblia, ele vai conhecer algo que ele não conhecia antes, que é as famosas versões de Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi escrita originalmente na língua portuguesa. A Bíblia ela foi escrita uma boa parte em quase todo o Antigo Testamento em hebraico, com umas particularidades em aramaico. E todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico, ou em grego. E aí, sempre nós vamos ouvir falar de traduções de Bíblias, versões de Bíblia. Aqui nós temos 3 traduções diferentes. O que é a tradução? É quando algum estudioso, ele viu a necessidade de, na língua portuguesa, a Bíblia ser traduzida. Se não fosse traduzida, nós não teríamos o conhecimento da palavra de Deus. Nós não poderíamos estudar a palavra de Deus. E aí houve as traduções. Esse primeiro versículo aqui tem a tradução da RA, que é a tradução Revista Atualizada. Então, em Provérbios 29, 18, na RA, aqui diz, olha, onde não há profecia, o povo se corrompe. Abaixo tem uma outra tradução, que é a tradução NVI, Nova Versão Internacional, que diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia. E essa outra tradução, na LTT, que é a literal do texto tradicional, diz, não havendo visão, o povo perece. Às vezes a pessoa pega, qual dessas três traduções estão corretas? Queridos, todas estão corretas, não há erro de tradução aqui. O problema é quando nós vamos interpretar, devemos trazer o sentido mais próximo do que o versículo está falando naquele contexto. Coloca outra aí, por favor. Esse eu mostrei na ministração passada, que é a palavra razá, que é a palavra que está lá no original dessa passagem bíblica, e ela é traduzida, ela é transliterada para o nosso português e é traduzida. E ela tem seus significados. Os significados são visão, profecia, comunicação e pode ter outras variações. Quando nós começamos a se aprofundar no estudo desse versículo, entender um pouco o que é visão, o que é profecia, o que é a comunicação divina, nós vemos que todas as traduções elas estão corretas. Nós só precisamos colocar todas elas no contexto certo. Porque o que dá significado a qualquer palavra é o seu contexto. Amém? Você está aqui? Amém. Então, vamos procurar compreender um pouco aqui sobre a tradução que traz como visão. Porque o tradutor encontrou aquela palavra, ele vê o significado que ela tem, aí ele traduz com uma palavra que ele acha melhor. Entendeu? Nós vamos ficar aqui com a palavra visão. Então, no caso, o versículo diz,
não havendo visão, o que é que acontece? O povo perece. Então, quando nós colocamos esse versículo nesse contexto, o que é que nós entendemos? Que o povo de Deus, ele não pode viver nessa terra sem uma visão. E quando nós começamos a entender o que é a visão, aí nós compreendemos que, mesmo se traduzir por profecia, se não houver profecia, o povo perece, porque profecia nós entendemos como algo sobre o futuro, e a visão é ver algo do futuro. Você está comigo? Aquela que traduz por comunicação divina, também não erra, porque a visão, ela é uma comunicação divina. Então, a visão, ela tanto é uma comunicação de Deus com o seu povo, como a visão é uma espécie também de profecia, porque a visão, ela não vê o hoje. A visão de Deus para o seu povo, a visão, quando nós entendemos o que é ela, nós entendemos que ela trata-se de algo que vai acontecer. Por isso que às vezes traduz por profecia. Você está comigo? Então, eu falei o quê sobre visão na ministração passada? Meu som estava bom, mas está ficando ruim agora. Estava bonzinho, rapaz. Então, como está ruim agora. Não sei se mexeu, se foi. Então, veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Tá vendo? Veja aqui, ó. Vocês concordam comigo? Não pode ficar assim, né? Ó. Misericórdia. Então, eu falei o que na ministração passada? Que existem 3 tipos de visão. Existe visão na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia 3 tipos de visão. Existe a visão como um dom, como uma manifestação do Espírito. Existe visão como função dos nossos olhos físicos e naturais. E existe visão como uma função do coração. E quando falo coração, vocês sabem que não estamos falando do músculo que bombeia o sangue. Quando falamos coração, estamos falando do nosso espírito, o homem interior. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o que é a visão como um dom espiritual. Essa visão, ela é uma manifestação do Espírito de Deus, né? E quando essa manifestação ela opera, o ser humano ele consegue ver algo na dimensão espiritual. Por exemplo, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito porque João teve uma visão profética. Ele viu o futuro e escreveu. O livro de Daniel tem partes ali que foi escrito por meio de uma visão profética. E esse tipo de visão é quando o Espírito de Deus opera na vida de alguém, mostrando àquela pessoa na dimensão espiritual o que vai acontecer. Essa é a visão que nós conhecemos como uma manifestação do Espírito Santo. Então, essa visão, quando alguém é usado por Deus nessa visão, ela pode ser uma visão profética, onde se vê o futuro. Ela pode ser uma visão de algo presente na dimensão espiritual. Alguém está aqui, de repente, pode ver um anjo. Esse anjo, quando alguém vê um anjo, como um anjo é um ser espiritual, para que alguém veja um anjo, os olhos espirituais precisam ser abertos por meio de uma operação do Espírito Santo, uma manifestação. Alguém pode ver anjo, pode ver demônio, seres celestiais. Então, isso é a visão como um dom, uma manifestação do Espírito Santo. Você está compreendendo? O que é que nós precisamos entender sobre essa visão? Essa visão, como dom do Espírito, como uma manifestação do Espírito, ela não acontece na hora que o ser humano quer reproduzir. Não é algo que acontece porque eu tenho um dom de visão, eu quero ver agora, eu vou ver o futuro, eu vou ver um anjo agora, eu vou ver um demônio. Não, ela não opera de acordo com o que o ser humano deseja que opere. Esse tipo de visão opera em um dado momento quando o Espírito Santo quer revelar algo para um determinado propósito, para um determinado fim. Então, essa visão
O ser humano só tem essa experiência quando o Espírito Santo decide operar em um dado momento. Nós não criamos a manifestação e nós não dominamos a manifestação do Espírito. Ele opera quando quer. Amém? Essa é a visão, né, como uma manifestação do Espírito, que nada mais é do que o dom de discernimento de Espírito. O que é um dom de discernimento de Espírito? É ver na dimensão espiritual. E só ver por meio do momento que o Espírito Santo ele deseja que a pessoa veja. Então, esse é um primeiro tipo de visão que nós encontramos na Bíblia. Primeiro não, um dos tipos de visão que encontramos na Bíblia, que é a visão como dom do Espírito. Amém? Eu acredito que aqui no meio tem pessoas que já tiveram esse tipo de experiência, de ter uma visão. Pessoas que talvez tenham com uma boa frequência ou não. Mas nunca acontece quando nós queremos. Amém? Nós não produzimos o dom do Espírito. Nós somos apenas um vaso de Deus. Amém, amém? Então, esse é um dos tipos de visão. Qual é o tipo que eu falei? Visão o quê? Como uma Como o quê? Uma manifestação do Espírito. Você está comigo? Isso é um tipo de visão. Ela é física? É física essa visão? Ela é uma visão Eu posso ter esse tipo de visão na hora que eu bem entender? Na hora que eu bem quiser assim? Não. Acontece quando? O Espírito de Deus deseja, quando Ele deseja que opere. Quando lhe apraz, como a Bíblia diz. Tudo entendido aqui? Tudo claro sobre um tipo de visão? Que visão é essa? Visão como uma manifestação do Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus, ele opera, queridos. E numa dessas manifestações dele, ele pode lhe dar um dom de visão e você vê algo na dimensão espiritual. Tudo bem até aqui? O segundo tipo de visão que eu quero abordar aqui é a visão dos olhos físicos. Visão comum, natural. A visão que nós temos. Quem é que está me vendo? Você está me vendo por meio dessa visão. A visão como uma função dos olhos físicos. Eu falei da visão como uma manifestação do Espírito. E agora eu vou apresentar aqui a visão como uma manifestação, uma visão como uma função dos nossos olhos físicos. Você está me vendo? Essa visão natural, física, ela é muito limitada. Eu acredito que você está me vendo. Olha para a minha mão aqui. Você está vendo a minha mão, mas você não consegue ver o que está atrás de você. Por quê? Porque a visão dos olhos físicos, ela é muito limitada. E a Bíblia nos orienta a não andarmos por vista, mas andarmos por fé. Como é que a Bíblia diz mesmo? Não. Repita mais uma vez. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia nos orienta. Olha, não ande pelo que você vê. Não baseie sua vida, não ande fundamentado no que seus olhos físicos mostram a você. Por quê? Porque é muito limitado. A visão dos olhos físicos, ela é tão limitada e ela pode nos colocar em apuros, em problemas. Por quê? A visão dos olhos físicos pode gerar incredulidade. A visão como função dos olhos físicos pode roubar a fé. É perigoso andar por essa visão. Porque a gente vê uma coisa e pensa que aquilo que os olhos estão vendo possa ser nossa realidade. E essa visão como função dos olhos pode gerar uma fé negativa, ou pode gerar incredulidade, ou pode gerar medo, e medo ele é o inimigo o medo ele é um inimigo da fé.
Eu quero ler com vocês uma passagem lá em 2 Reis, capítulo 6. Entenda, você não pode viver sua vida aqui na terra baseado em tudo que seus olhos, em tudo aquilo que você vê por meio dos olhos físicos. Porque esses olhos físicos, eles vão gerar incredulidade se você não viver por fé. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Porque quando aquele moço olhou cedo assim, que viu toda aquela área, onde os olhos dele podia contemplar, ele viu os exércitos inimigos. E ele viu que eram muitos. E na lógica o quê? Estamos derrotados. Vamos ser escravizados, seremos mortos. Então ele viu algo pelos olhos físicos e imediatamente veio o medo ao seu coração. Esqueceu o Deus que ele serve, esqueceu do Senhor dos senhores, esqueceu da palavra de Deus, e toda a sua vida agora, aquele momento, passou a ser fundamentada no que os olhos naturais estavam lhe mostrando. Olha o que ele diz aqui, ó. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, que faremos? E essa fala era uma fala de medo. Queridos, nessa vida vão se levantar circunstâncias, adversidades, mas nós nunca podemos olhar para elas e crer nelas pelos olhos físicos. Nós não podemos crer diretamente no que os olhos físicos nos mostram, porque os olhos físicos mostram a realidade física, mas existe uma outra realidade que é a espiritual. Diante de toda a realidade física que aparecer diante de você, existe uma outra realidade, que é a realidade espiritual. E o profeta não estava nem preocupado. O servo dele com medo, talvez de morrer, talvez ser levado como escravo. E o profeta não estava nem preocupado, porque o profeta não estava vendo pelos olhos naturais. Como é que você vê as suas adversidades? Pelos olhos naturais você entra em desespero. Pelos olhos naturais você só vê a fraqueza, a derrota, a vergonha, a escassez, a falta. Mas com os olhos espirituais nós vemos a vitória, a solução, a prosperidade, a bênção. Com quais olhos você está vendo a sua adversidade? Aí vem o verso 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí o servo olhou assim: o profeta está endoidando. Muitos crentes, por mais que frequentem a igreja, eles acham que toda a sua vida se limita ao físico. A expectativa das coisas físicas. Naquilo é o que chamamos de fé de Tomé. Só vê no que pode, só crê no que pode ver, no que pode pegar, no que pode tocar. Foi que o profeta respondeu: não tenha. Uma das primeiras coisas que nossos olhos físicos podem gerar no nosso coração é o medo, incredulidade. Aí o que foi que o profeta respondeu? Aqueles que estão conosco são mais. Próximo versículo. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E aí foi entrar em operação o dom, a manifestação do Espírito, para abrir os olhos espirituais. Isso é uma manifestação do Espírito. Veja que Elias orou pedindo para que mostrasse ao servo dele o que ele estava vendo. Uma outra realidade em uma outra dimensão que se manifesta no físico.
abre os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Nós não podemos guiar nossa vida apenas no que nossos olhos físicos mostram. Às vezes você pode olhar para seu armário e ver ele vazio. E alguém dizer, você é pobre, miserável. E você olhar e pelos olhos da fé, ver tudo cheio. E dançar, e celebrar, e louvar, e adorar a Deus pela provisão. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que nós cremos. Você está aqui? Vamos lá em Números capítulo 13. Vamos bem rápido ver uma outra história. Que o povo que tinha a promessa de Deus, que tinha a palavra de Deus, eles se viram derrotados antes mesmo de lutar, por conta que estava vivendo sua vida baseado nos olhos físicos. Olha aqui, ó, Números capítulo 13, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó. Ao fim de 40 dias voltaram a espiar a terra. Verso 26. E chegando apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Gades. E deram-lhes notícias e eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Verso 27. E dando conta a Moisés disseram, fomos à terra que nos enviaste. Ela é em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Verso 28. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Verso 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que devora seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos dele. Gente, que tristeza. Deus tirou esse povo do Egito para a terra prometida. E quando chegou o momento que ele mandou espiar a terra, para olhar a terra, Deus mandou ele olhar a terra, não os inimigos. E quando eles foram para a terra, os olhos deles só focavam nos inimigos e esqueceram a palavra de Deus, esqueceram a promessa de Deus. Queridos, em nenhuma circunstância na vida nós podemos virar as costas para o que Deus está dizendo, para o que a palavra de Deus está dizendo e focar apenas na adversidade, na falta, na doença. Seja qual for o adversário que tivesse levantado, queridos, nós temos a palavra de Deus. Mas os olhos físicos deles, os olhos físicos, só viram os inimigos. E os olhos físicos, por meio deles, veio o medo no coração, que roubou a palavra de Deus, que roubou a fé que eles tinham, e eles se viram pequenos diante de seus inimigos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não pelo que nós vemos. Cuidado com o que os seus olhos estão vendo, cuidado onde você está pondo seus olhos. Você pode estar pondo seus olhos na fraqueza, no problema, na doença, mas nossos olhos têm que estar onde? Na palavra de Deus.
Esse é o segundo tipo de visão. Eu vou falar sobre 3 tipos de visão. Visão como uma o quê? Manifestação do Espírito. Acabei de citar aqui, visão como função dos olhos físicos. E o terceiro, que é o assunto mesmo que eu quero abordar aqui, que é visão como uma função do coração. Entende? Nós, seres humanos, nós somos criados em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E quando Deus cria qualquer coisa, estou voltando agora ao assunto de propósito. Quando Deus cria qualquer coisa, Deus cria como um projeto. E naquele projeto, Deus ele já determina tudo. E quando Deus criou o ser humano, Deus fez ele como sendo um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. E Deus equipou nosso espírito com algumas coisas. O espírito humano ele é muito bem equipado. No nosso espírito existe algo que nós conhecemos como consciência. A consciência, entenda, a consciência não é na nossa alma, a consciência não é na nossa mente, apenas chega a informação na nossa mente, na nossa alma, no nosso cérebro. Mas a consciência, ela é algo no espírito humano. E a consciência, ela é um tipo de voz do nosso espírito. Por quê? Quando Deus nos criou, Ele disse para que o ser humano não viva contra a minha vontade, para que o ser humano não viva fora da minha vontade, para que ele ande conforme o meu querer e a minha vontade, eu vou colocar uma voz dentro dele, chamada consciência, que é lá no nosso coração. Para que há consciência? Para que você não ande fora da vontade de Deus. Quando o homem viola sua consciência uma vez, que ele viola 2 vezes, que ele viola 3 vezes, essa voz ela vai sumindo, ela vai desaparecendo ao ponto de nós cauterizarmos a consciência, ao ponto de fazer o que quiser fazer e ela não acusar mais. Além da consciência, o nosso espírito, a consciência é uma voz, um tipo de voz do nosso espírito. Além disso, Deus equipou o nosso espírito, Deus fez um depósito no nosso espírito que é o nosso propósito. Deus colocou o propósito do homem dentro do próprio homem, como águas profundas, como foi lido nos versículos anteriores. Se você faltou essa ministração, você pode procurar no nosso canal Verbo da Vida no YouTube, lá o tema propósito, tem 1 e o 2. Como águas profundas é o propósito no coração do homem. Deus colocou o propósito dentro. Veja como Deus é inteligente. Pronto. Eu tenho o propósito dentro de mim. Mas como é que eu vou saber meu propósito? Como é que eu sei o meu propósito? Como é que eu vou descobrir meu propósito? Aí é o que chega o terceiro tipo de visão, que é a visão como uma função do coração, que é o quê? É ver por meio do nosso próprio espírito. Entende? Esse tipo de visão não é uma manifestação do Espírito. Não depende do Espírito Santo para você ver. Essa visão é algo que Deus colocou dentro de você para você ver o seu futuro. Por isso que algumas traduções, ao invés de traduzir o povo sem visão perece, traduzir o povo sem profecia. Porque a visão é ver o seu futuro. Deus colocou em você uma forma de você ver o projeto dele para a sua vida. Que muitas das vezes nós temos contato para saber esse propósito por meio do que nós chamamos de sonho. Sonho não é algo da nossa cabeça. Sonho não é algo que nós criamos. Sonho é algo que Deus deposita no nosso espírito. E para ter certeza que não é você que cria, é muito grande que nem você crê. E aí onde está a visão? A visão é para você ver o projeto de Deus para o seu futuro. Que não é doença, não é enfermidade, não é vergonha, não é fracasso, não é derrota, é uma vida de sucesso. Diga assim: eu nasci para dar certo. Eu nasci
para prosperar. Eu nasci para andar em saúde. E Deus nunca mostrou em você um futuro de doença, de derrota, de fraqueza, mas foi de prosperidade. É tão grande que para quem você falar, vão rir de você. Vão mangar de você. Quando eu estava ensinando lá em São Paulo, os alunos, professor, o que é mangar? É um desenho em quadrinho? Não, meu filho. É rir das pessoas. Quando você conta seus sonhos, quando você começa a falar para as pessoas o que você vê, elas zombam de você. Tu, fosse pelo menos fulano, mas tu. Aí você começa a desacreditar, porque é tão grande. E você diz, rapaz, é tão grande porque o Deus que colocou isso dentro de você é muito grande. Mas isso é o futuro de Deus para a sua vida. É aí onde entra essa visão. É para você ver o propósito de Deus para a sua vida. O futuro que Deus escreveu para você. Amém? Então, essa visão, ela é a habilidade de enxergar além daquilo que os olhos físicos podem mostrar. Eu me lembro na minha infância, uma infância de muita pobreza, né? Eu acho que a grande maioria do nordestino, ele já é nova geração, não, a geração mais antiga. Muitos, não todos, mas muitos aqui talvez acompanharam um pouco do que eu vivi. Eu acordava quase todos os dias com a fumaça invadindo o mandicoto da casa, porque o fogão era de lenha, de carvão, dentro de casa. As panelinhas tudo de barro, não tinha panela de alumínio, era de barro. Entende? 6 horas tinha que acender os candeeiros. Algo assim. E eu criado numa situação dessa, as paredes tudo pretas da fumaça do carvão dentro de casa. E eu me via andando de avião. Nunca tinha andado nem de carro. Mas já se via andando de avião. Eu digo, só posso estar doido. Conheci a palavra de Deus, comecei a me ver em grandes eventos ministrando a palavra de Deus. Eu digo, eu gago, tímido, só sendo com a gente doido. Eu gago, tímido, pobre, vou fazer um pouco estudo, eu vou fazer o quê? E um dia eu estava numa capital, num dos nossos litorais do Nordeste, e era um evento pago, e tinha quase 1000 pessoas ali, para ouvir um nordestino das Brenhas, lá do centro do sertão de Pernambuco, das Brenhas de Oricuri, ministrar a palavra. Sabe? Aí é quando você começa a ver que o Deus da visão é o Deus da provisão. Diga assim, o Deus que dá o cavalo, ele dá o capim. Queridos, eu não tenho mais como voltar atrás para desacreditar na palavra. Não existe mais essa opção. A visão, ela nos liberta das limitações desses olhos que diz quem você é, onde você nasceu, onde você se criou. Mas o verdadeiro eu é o que vejo pelos olhos de dentro. Onde você se vê? O que é que Deus lhe mostra? Não abra mão. Não desista. Quando eu falo disso, eu nunca esqueço. Vem na minha mente já um filme que eu assisti. Não se engane. Muitos filmes falam verdades espirituais. E nesse dia eu vi que aquilo dali era uma verdade espiritual. Assistindo um filme desses filmes de mitologia grega. Tem aquelas histórias de Hércules, não sei o que, aquelas coisas lá. E aí eles iam para o submundo lá do Hades. E aí eles tinham que passar lá naquela canoa com o remo lá. E aí um monte de coisa no mar. Isso era o caminho do inferno, sabe?
Um monte de coisa no mar. Aí o cara, o que é essas coisas? Aí a caveira lá disse, são os sonhos das pessoas. O diabo se delicia quando você desiste dos seus sonhos. Diga assim, eu não abro mão de nenhum dos meus sonhos. Porque o Deus que me deu esse sonho é fiel para cumprir. A visão permite experimentar a liberdade que só o coração permite. Isso é maravilhoso. A visão, ela torna o invisível visível e o impossível possível. Porque para o verdadeiro visionário, o que ele vê no coração é a sua realidade. O visionário, para ele, a realidade não é onde ele põe os pés, mas é no que está dentro de você. Amém, amém? Glória a Deus. Entenda. A chave para entender a visão, preste atenção, a chave para entender a visão é entender que ela emana do propósito. A visão só existe por causa do propósito. Deus nos deu o propósito e depois a visão para ver, visualizar o nosso propósito, que é o nosso futuro. Então a visão ela é só um vislumbre do nosso propósito. A visão do coração, queridos, é apenas, digamos assim, um lampejo, um flashzinho do que Deus escreveu da sua história. Então, por isso que a visão ela tem origem no propósito. E Deus criou todas as coisas para cumprir o seu propósito. Por isso que Ele nos deu a visão. E é muito maior do que você. Aleluia! Deus colocou dentro de cada pessoa uma visão para que possa ver o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, e a visão, muitas vezes, o visionário, ele ri da situação. Eu me lembro quando nós chegamos aqui, nessa cidade, assumindo essa igreja, você que chegou agora não viu como era antes, mas você pode ir até no nosso canal do YouTube e ver os primeiros cultos. Pega a transmissão, a qualidade de imagem dos nossos primeiros cultos e compara com a de hoje. Queridos, os nossos cultos, ele tem transmissão em 4K. Antigamente, você for olhar as imagens, de vez em quando eu ensino, a gente faz isso. Mas a gente, naquela época, quando nós começamos, a gente já via essa alta qualidade, essa alta definição. Nós já vimos um som melhor, nós já vimos essas cadeiras. Às vezes eu ficava rindo aqui sozinho, orando, e rendendo graças a Deus, obrigado, Pai, pelo aquário, obrigado, tudo pelo tratamento acústico, por tudo. Gente, mas os olhos mostravam uma realidade diferente. Mas o visionário, ele não abre mão. E naquela época, quando eu cheguei aqui, veio na situação muito difícil. E a gente falava, está chegando um novo tempo nessa igreja. Está chegando uma nova estação. E a nota no coração era justamente disso, nosso tratamento acústico, nossa iluminação, nossas cadeiras acolchoadas, que era tudo muito impossível. Gente, era impossível essas coisas. Nosso equipamento de som era impossível comprar pelo natural. Mas a gente já celebrava, já celebrava. Hoje nós estamos aqui, queridos, mas eu já celebro o nosso painel de LED. No lugar dessa painel de madeira aqui, o nosso painel de LED aqui, que é em média de 55 mil reais, 60 mil reais. Não tem nem 50 centavos no bolso. Mas o visionário, ele não está preocupado com o que ele está vendo, ou tocando, ou pegando, mas é o que está dentro. E aquela visão, quando nós chegamos aqui, era uma visão de mudança na estrutura física da igreja. E hoje, nós temos uma nova nota no coração. E uma nova onda que está para chegar.
Queridos, está para chegar uma nova estação, um novo momento, no qual a manifestação do Espírito nesse lugar será sobrenatural. Eu vou logo adiantar uma coisa para você. Quando você chegar nos nossos cultos aqui, não sei quando, mas isso vai acontecer, e de repente suas pernas começar a tremer, não se preocupe. Se seu corpo começar a tremer, relaxa. Não vá ter medo, não. Você começa a ver crente pulando aí, dando cangapé, chutando o ar, ou correndo disparado, feito doido aqui, não esquenta, não. Tá para chegar uma nova estação, tá para chegar uma nova onda. Prepara teu coração. Coisas que você vai dizer, nem eu vendo, eu acredito. Existe uma nova nota, que essa é a visão. Queridos, eu vejo o projeto Provisão como uma manifestação do amor de Deus sendo transmitida através dessa igreja. O projeto Provisão será grande. Eu olho hoje, eu só faço rir. Porque o que a gente quer, diante do que a gente tem, é para rir. Mas o projeto Provisão vai ser grandioso nessa cidade. Você consegue ver? Eu consigo ver. A visão, como uma função do coração, ela tem dois tipos. Existe a visão individual, que é a que Deus mostra para você no seu coração. Existe a visão corporativa. O que é isso? É assim, Deus dá a visão a um indivíduo e ele transfere a visão para o grupo. Tipo assim, Deus, ele sempre dá a visão ao pastor da igreja. E ele transfere a visão para a igreja. O que é que nós estamos transferindo aqui? Todas as quartas, nós teremos culto em cada bairro de Oricuri. Em cada sítio dessa redondeza, porque a palavra da fé vai entrar nos sítios. Vamos enviar equipes de pessoas fervorosas do Espírito, levando a palavra que liberta, que cura. O Deus que batiza com o Espírito Santo, que liberta as pessoas, que liberta as famílias, restaura as famílias. Vamos invadir esse sertão, queridos, com a palavra da fé. Essas pessoas vão surgir daqui. Consulte seu coração. Porque dessa visão corporativa, as pessoas do grupo, elas encontram nela um lugar para encaixar a sua visão pessoal. Entenda, a visão individual que você tem dentro de você, ela só será chegará no seu ápice dentro da visão corporativa. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui sempre se viu cantando. Eita, é bom cantar, eu sou uma pessoa que Deus me chamou para cantar. Essa é a visão individual, que ela só será completa na visão corporativa. Supor que alguém aqui sempre se viu como um médico, como um dentista, sei lá, como algum outro profissional de alguma outra área. Ele se vê assim, mas essa é a visão individual. Essa visão, ela só será completa quando ela se submeter e se encaixar a uma visão corporativa. Projeto Provisão é para muitas visões individuais se completar dentro dele. Teve pessoas, queridos, que Deus não chamou para pregar, nem para profetizar, nem para impor as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus. Tem algumas pessoas, certo, que todo que crê pode fazer isso, impor as mãos. Mas existem chamados específicos que Deus vai abençoar pessoas para elas ganhar muito dinheiro para financiar um projeto. Outras, por meio de sua profissão,
ser um favor de Deus para alcançar uma pessoa necessitada. O projeto Provisão, ela é uma visão corporativa, onde muitas visões individuais vão se encaixar nele. Você está aqui? O que é que você sabe fazer? Não, pastor, a única coisa que eu sei fazer é limpar as coisas. Pronto, a obra de Deus precisa de pessoas com essas habilidades. O que é que eu sei fazer? A única coisa que eu sei fazer, pastor, é ensinar as pessoas a ler e a escrever. O reino de Deus precisa dos seus talentos e de suas habilidades. O que é que você sabe fazer? Todos nós temos uma funcionalidade dentro da visão corporativa. Qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Deus quer usar. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.